Petrobras alivia expectativa de inflação. Por outro lado, a expectativa de taxa dos juros nos Estados Unidos é de alta, e o relatório de produção da Vale traz a expectativa do que será a divulgação do seu resultado na próxima semana. Meu nome é Fernando Franklin, e essas e muitas outras informações você fica sabendo no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando pelas notícias internacionais. Vamos começar falando dos Estados Unidos. O Biden informou que irá pedir 100 milhões de dólares ao Congresso para ajuda humanitária a Gaza e apoio a Israel. Esse cenário, com certeza, é um ponto que pode impactar lá a taxa de juros. A situação dos Estados Unidos em relação aos gastos já não anda tão boa e isso, com certeza, vai apertar. A inflação lá está cada vez mais alta. O governo gastando mais vai impressionar um pouco mais ainda, e aí com isso a gente tem uma expectativa do aumento da taxa de juros por lá, que tem sido refletido diretamente na expectativa do mercado. Então é importantíssimo ficar de olho nisso, pois impacta o Brasil diretamente na taxa de câmbio. O dinheiro sai daqui, sai os dólares daqui, vão para os Estados Unidos, então o câmbio sobe. Trazendo aqui a pesquisa Focus, passando para as notícias nacionais, para o final de 2023, a gente não teve grandes alterações em relação à semana anterior. Talvez nessa próxima semana a gente veja alguma mudança de cenário, mas a gente tinha uma redução aí do IPCA para 4,75. Um ponto importante que a gente tem aí no fechamento da semana, uma queda pelo Ibovespa, uma queda de 2,25 para 113.155 pontos, no ano a alta de 3,12%. Tudo isso impactado principalmente por essa pressão que a gente está vivendo aí, conforme vai se desenrolando a guerra de Israel versus o Hamas. Trazendo aqui nos fatos relevantes de mercado, a gente tem a Petrobras, que anunciou o aumento de produção de óleo e gás no terceiro trimestre de 2023 em 7,8% em relação ao segundo trimestre de 2023. Muito positiva essa informação, fez com que o Petrobras tivesse uma alta significativa, até o momento que ela anunciou uma alta de 6,57% no preço do diesel, que também é visto pelo mercado de forma positiva, mas uma redução de 4,09% na gasolina. E aí o mercado começou um pouco e acabou devolvendo os ganhos da semana. Um ponto importante aí é que o peso da gasolina, é importante a gente lembrar disso, o peso da gasolina na inflação é de cerca de 5%, e o peso do diesel é de 0,2%. Então, nessa balanceada aí, a gente deve ter uma redução da inflação com o preço dessa forma. A grande questão que fica é que no dia do anúncio, existia já uma defasagem grande em relação à paridade internacional, calculada aí pela Bicom, e isso foi o que o mercado não gostou. Então, a gente tem que entender como que vai acontecer daqui para frente. O Petrobras informa que a demanda maior por combustível já passou e que daqui para frente reduz um pouco, e a gente tem que acompanhar o que vai acontecer, inclusive se a guerra lá de Israel vai acabar impactando ali os produtores de petróleo da OPEP, e isso pode de alguma forma pressionar o preço. Então, no radar tem que ficar isso aí. Passando para a Vale, a gente tem o anúncio da redução da produção de minério de ferro de 4% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre de 2022. Isso saiu no relatório de produção e de vendas dela, mas também nesse mesmo relatório mostra ali que, apesar dessa redução em 4% do volume de produção, aumentou-se a qualidade do minério, qualidade maior igual a preços mais altos. Outro ponto importante é que ela anunciou o aumento da venda de minério em 6% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao segundo trimestre de 2022. Então, esses dois fatores aí estão gerando expectativas com relação ao resultado que vai ser divulgado na próxima semana, e aí o mercado então entra em compasso de espera, porém também muito impactado aí pelo preço do minério de ferro lá na China, que tem caído dia após dia, então um impacto significativo para ser acompanhado. Por fim, a gente traz aqui a Marfrig, mais uma vez a gente traz a Marfrig, mais uma vez falando dela, do aumento de participação na BRF. No mês passado a gente trouxe falando que ela estava em 40%, e agora ela passou a deter 45,0067% das ações da companhia BRF. Ou seja, um ponto que tem escalado aí
de tempos em tempos, a BRF comunicando que a Marfrig fez esse aumento de posição, e é algo para a gente sempre acompanhar e entender, para descobrir qual que vai ser efetivamente o passo da Marfrig em relação à BRF. Bom, era isso que eu tinha para trazer de informações para vocês hoje. O mais importante é a gente ficar de olho no que vai acontecer com a inflação, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Esses pontos vão determinar consideravelmente a taxa de juros, qual vai ser o caminho para ela, e isso vai ter algum impacto. E aí, obviamente, a questão do petróleo vai ser algo que vai direcionar para os dois lados, tanto aqui quanto lá, porque impacta diretamente na inflação. Era isso, muito obrigado. Deixa aqui nos comentários o que você tem de expectativa para a inflação aqui do Brasil e até a próxima. Tchau, tchau.